para você que também é fã de Game of Thrones. Eu sou a Raquel e hoje irei apresentar para você algumas teorias que envolvem certos personagens dos livros. A segunda teoria que eu irei apresentar aqui hoje diz respeito ao fato de o rei Aerys II ser, na verdade, também o pai de Jaime e Cersei, que se tornam, assim, irmãos de Daenerys, ou seus tios, dependendo da teoria. Muitas evidências sugerem que Tyrion seja filho de Aerys, como o fato de ele ter um fascínio inexplicável por dragões, por exemplo. Mas hoje eu vou apresentar aqui o outro lado da história. Há algumas evidências muito fortes para o fato de Tywin Lannister não ser o pai legítimo dos gêmeos Jaime e Cersei. Uma delas é a profecia feita por Meg e Aham quando de seu encontro com Cersei. Você se lembra das perguntas que a Cersei fez para Meg? Existe alguma mulher mais bonita do que eu? Ah, minha filha, você vai querer uma resposta por ordem alfabética ou por faixa etária? Será que eu vou ter estrias depois da gravidez? Mas é claro, né, Cersei? Toda mulher tem estrias, por que você não teria? Enfim, entre as várias respostas que Meg deu para as perguntas de Cersei, está uma informação que foi omitida da série, a de que Cersei seria morta por um Valonqar, que significa irmão menor em alto valeriano. E por que Meg Ahhan teria usado Valonqar, uma expressão em alto valeriano, em vez de simplesmente dizer irmão menor? Uma explicação possível é que a bruxa estava dando a Cersei uma pista sobre sua descendência, e que tanto ela quanto seu irmão gêmeo Jaime seriam Targaryens e não Lannisters. Outra evidência está nas palavras da tia Gemma, uma tia de Jaime e irmã de Tywin, que disse abertamente ao sobrinho que Tyrion era filho de Tywin, não Jaime. Claro, essa frase pode ser entendida figurativamente, no sentido de que Tyrion é inteligente e sabe manipular as pessoas como o pai, mas essa tia poderia estar falando literalmente também. Ela poderia saber que Aerys havia abusado de Joanna, enquanto Tywin estava em Porto Real e servia ao rei como mão. Outra evidência forte que existe para isso está também no temperamento claramente psicopata de Joffrey Baratheon, que na verdade era Joffrey Lannister, por ser fruto do incesto entre Jaime e Cersei. A conduta louca do rapaz condiz perfeitamente com o temperamento de Aerys Targaryen, que seria seu avô, o que mudaria o nome desse rapaz então para Joffrey Targaryen. E claro, a forte atração que Jaime e Cersei sempre nutriram um pelo outro poderia também ser facilmente explicada por seu sangue Targaryen. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. E agora vem a teoria mais bombástica de todas. Jon Snow e Daenerys Targaryen são, na verdade, irmãos. Isso mesmo! Viserys não é irmão de Daenerys e Eddard Stark é tio dos dois. Pera aí! Você tem certeza de que não está confundindo Guerra nas Estrelas com Guerra dos Tronos? A gente está falando aqui, ó, de guerras e intrigas, lutas pelo poder, e não de cavaleiros Jedi lutando de lados diferentes da força. Sim, eu estou falando mesmo de Guerra dos Tronos. E também estou dizendo que a melhor tática para manter a são e salvo dois irmãos que são muito valiosos é colocando-os separados. Nesse caso, colocando o Jon junto com o tio dele, Eddard Stark, e Daenerys com o tio dela, Viserys Targaryen, que também estava acompanhado de Sir William Darry, um cavaleiro leal, que também por acaso era mestre de armas de Aerys II. Um forte argumento a favor disso é que Daenerys não se lembra de nada de sua infância, a não ser da tal porta vermelha e do limoeiro. Tudo o que ela sabe sobre si mesma é o que Viserys lhe disse. No livro Guerra dos Tronos, em seu terceiro capítulo de ponto de vista, Daenerys percebe, depois que Ser Jorah lhe dera algumas informações novas sobre Rhaegar, que Viserys não lhe pintara o irmão com as cores certas, como podemos comprovar nessa passagem aqui. Pera aí, livro errado. O que eu queria mostrar na verdade era essa passagem. Seu irmão Rhaegar foi o último dragão e morreu no tridente. Viserys é menos que a sombra de uma serpente, disse-lhe o cavaleiro. E Daenerys refletiu que era como se tudo aquilo em que sempre acreditara fosse subitamente posto em causa. Veja bem, se Viserys havia lhe faltado com a verdade sobre o próprio irmão Rhaegar, o que custaria para ele também ter feito o mesmo com outras coisas? Daenerys pode ser inclusive mais velha do que pensa ser. Jon Snow começa a narrativa nos livros com 14 anos e Daenerys com 13, mas essa pode ter sido apenas uma tática para confundir os inimigos, e Daenerys pode ter sim nascido junto com Jon e ter a mesma idade que ele. Ela teria puxado mais ao pai na aparência e Jon teria puxado mais a mãe. O fato de Daenerys ter sangue Stark nas veias ajuda a explicar, por exemplo, por que Eddard se opôs com tanta veemência contra sua morte quando Robert Baratheon surgiu com essa ideia. Eddard chegou até a renunciar ao cargo de mão por causa disso, lembra? E por
por quê? Porque ele sabia que Daenerys era sua sobrinha, filha de Rhaegar e Lyanna. Outra forte evidência quanto a isso é que Daenerys tem muitos sonhos premonitórios, que é uma característica recorrente entre os Starks. Eddard tinha sonhos premonitórios, assim como Bran, Jon, Rickon e outros. Sem falar, é claro, que os meninos Stark são todos wargs, sem exceção. E se você notar bem, Daenerys desenvolveu uma relação muito íntima com sua égua prateada. No primeiro livro, há até essa passagem aqui, no terceiro capítulo de ponto de vista dela. A égua parecia conhecer-lhe os estados da alma, como se partilhassem uma única mente. Minha teoria é que Daenerys era uma warg também, mas não sabia disso. E eu estou até começando a suspeitar que ela entrava na mente do Drogon de vez em quando, sem saber que fazia isso, é claro. Mas espera aí, você está se esquecendo de um detalhe importante. Daenerys Targaryen também era conhecida como Daenerys nascida na Tormenta. Bem, mas ela não se lembra disso, não é mesmo? Contaram isso pra ela. Contaram-lhe que a mãe dela havia morrido durante o parto, e pode muito bem ter sido que a mãe dela tenha dado à luz um bebê natimorto e morrido depois. Se nos lembrarmos do livro Tormenta de Espadas, veremos ali que Tormenta não se refere a tempestade, mas a um período de guerras. Pense bem, Daenerys pode ter nascido na Torre da Alegria, durante um período após a Batalha do Tridente, tendo inclusive um irmão gêmeo que simboliza o gelo enquanto ela simboliza o fogo. E os dois podem até vir a casar-se sim, se quiserem. Afinal, os Targaryens costumavam tomar os irmãos como esposos. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no canal. E vê se não se esquece, viu, de me seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Você não tem noção o tanto que tá difícil pra mim ficar nessa posição. Tá doendo meu pescoço.